e a derrota foi de lavada. 242 vieram da base governista. Votamos, no plenário da Câmara dos Deputados, a derrubada dos decretos de UF do presidente Lula. Há uma incoerência na forma como o Legislativo trata o dinheiro público. O PT e a base do PT têm defendido aí a judicialização. A mensagem para a sociedade não podia estar mais clara. O governo Lula quer aumentar impostos e se o Congresso, que são os representantes eleitos, barrarem, ele vai recorrer para o tribunal. O único caminho para melhorar as contas públicas e fazer um equilíbrio real é cortar gastos. Gente, não se enganem, por trás desta derrota tem ainda a discussão sobre as emendas. A Câmara e o Senado derrubaram nesta quarta-feira à noite o decreto do presidente Lula sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras do IOF. E a derrota foi de lavada. Na Câmara, foram 383 votos a favor do projeto. No Senado, a votação foi simbólica e a jato. E é uma derrota histórica para o governo, porque desde a época do Collor, há mais de 30 anos, a gente não via um veto do governo na Câmara dos Deputados. E dos 383 votos a favor do projeto de decreto legislativo, 242 vieram, veja só, de deputados que fazem parte da base governista. Ninguém aguenta mais pagar impostos. Agora tem algumas pessoas falando que esse aumento só iria atingir os milionários, que isso não é verdade. Você tem cartão de crédito, mas não é milionário. E se você usa o cartão de crédito, nessas transações também pode incidir IOF. Não é só milionário que faz empréstimo. Pelo contrário, quando o consumidor precisa de dinheiro e pede um dinheiro emprestado no banco, nessa transação incide IOF. Não é só milionário que faz financiamento. Quando o consumidor não tem como pagar à vista e vai fazer o financiamento do seu carro ou da sua casa, nessa transação também incide IOF. O já famoso IOF, alíquotas voltam ao nível de 22 de maio. Ontem nós votamos, no plenário da Câmara dos Deputados, a derrubada dos decretos de UF do presidente Lula. Com isso, voltam-se as regras estabelecidas pelo governo Bolsonaro, que inclusive, vale lembrar, Bolsonaro fez um acordo para entrar na OCDE, para ir baixando o IOF gradativamente, e em algumas operações, inclusive, prevê a redução a zero de alíquotas em certas operações até 2028. No mesmo dia, o Congresso rejeita o aumento do IOF, o que é positivo, porque ninguém aguenta mais pagar imposto, mas aumenta o número de deputados para si mesmo, que vai aumentar gastos, ou seja, há uma incoerência na forma como o Legislativo trata o dinheiro público. Nessa situação toda, quem paga a conta é o cidadão brasileiro, é o pagador de impostos. Ainda ontem, o ministro da Fazenda chegou a publicar em uma de suas redes sociais que esse decreto ele corrigia uma injustiça por justamente possibilitar que os mais ricos pudessem pagar impostos equivalentes e também justificou a medida como necessária para poder equilibrar as contas públicas e garantir os direitos sociais. O IOF não é um imposto arrecadatório. Ele é um imposto meramente regulatório, não é para aumentar imposto que ele serve para arrecadar. O IOF é cobrado em tudo que envolve crédito, tudo que envolve câmbios, seguros, até investimentos. Então, quando o governo aumenta o IOF, ele encarece empréstimos, encarece financiamentos, encarece parcelamentos no seu cartão e compras internacionais. Ou seja, o povo sente na pele, pessoal. Fica mais caro financiar uma geladeira, parcelar a fatura, fazer um empréstimo para pagar dívida ou até viajar. O ministro hoje, Haddad, ele veio a público falando numa entrevista pouco, sabe sobre o quê? Sobre a judicialização. O PT e a base do PT têm defendido aí a judicialização. Segundo eles, é inconstitucional. Então tem que pedir ajuda lá no Supremo Tribunal Federal, colocar isso em pauta para essa avaliação. E vamos entender o que isso significa. Isso significa que o governo, talvez, ele disse que a decisão será do presidente Lula, mas que talvez o governo tensione ainda mais essas relações, ao buscar um terceiro caminho para, de fato, contornar a decisão do Congresso Nacional. A vontade do Congresso deve ser soberana, mas infelizmente quando a gente tem um governante como o Lula, que não respeita a democracia, a gente vê que acaba que o STF hoje virou uma turma de advogados do partido e do Lula, e do governo, o que é muito triste para o Brasil. É daquele socialismo da boca para fora, Enquanto gastança para super eventos é autorizada, perdão de dívidas bilionárias para países ditatoriais, propaganda estatal desenfreada, a gente vê pouca disposição e agora vê essa ameaça do Haddad dizendo que não, vamos ter que cortar nas emendas e vamos ter que cortar também no social mais básico, É o socialismo da boca para fora. Quando você foca na pauta assistencialista e larga a mão da pauta econômica, ocorre inflação, falta de alimentos, aumento de preço, então você dá com uma mão e tira com a outra. Quando o governo gasta mais do que tem, o efeito disso nós sentimos na pele, ou pior, no bolso, porque isso significa inflação descontrolada. O governo não ficou muito empolgado logo depois do 8 de janeiro, em que o governo ficou como o salvador da democracia, o salvador dos Yanomamis, o salvador da Amazônia. Ficou muito empolgado e esqueceu da administração, da gestão. O melhor projeto social que existe é emprego. O governo brasileiro hoje não tem um plano de nação, não sabe para onde vai levar o Brasil. Na verdade, nunca teve. Teve uma narrativa na campanha eleitoral, vendeu um projeto
de união na campanha eleitoral que não funcionou. Logo depois da campanha eleitoral, o Lula estava com um projeto de ser prêmio Nobel da Paz aqui e ali, interferindo aqui e ali, e a coisa foi caindo, porque não há nenhum projeto. O governo está completamente perdido. Das coisas mais simples às coisas mais complexas, na minha opinião. Essa proposta do IOF é um grande exemplo sobre isso. Não vai ter, aí apresentou de um jeito, aí voltou atrás no mesmo dia, porque houve uma pressão social e agora tomou uma invertida brutal do Congresso Nacional. O governo Lula não sinaliza em momento algum corte de gastos, nem contenção de despesas, muito menos reforma administrativa, nada nesse sentido. E o governo Lula, ele já espera as derrotas e já acha natural o tapetão, que é recorrer ao Supremo para impor a sua decisão sobre a Casa do Povo, que é o Legislativo. A mensagem para a sociedade não podia estar mais clara. O governo Lula quer aumentar impostos e se o Congresso, que são os representantes eleitos, barrarem, ele vai recorrer para o tribunal. Reforçamos aqui sobre o Lula 1, Lula 2 e a catástrofe financeira que está sendo esse governo Lula 3. Resta saber como que vai ficar o bolso do cidadão em relação a tudo isso. Porque se não tem esse imposto, daqui a pouco eles estão mirando em outro imposto e vai acabar caindo no bolso do cidadão brasileiro, que somos nós. Sabemos sim que o governo brasileiro gasta muito e gasta muito mal, gasta errado. E o único caminho para melhorar as contas públicas e fazer um equilíbrio real é cortar gastos. Além da questão do tapetão e da questão de que não adianta discutir no STF, tem coisas, a gente fica falando aí de reforma administrativa, a gente fica falando de caminhos, mas ninguém fala de cortar emendas. Gente, não se enganem, por trás dessa derrota tem ainda a discussão sobre as emendas, tem ainda uma demonstração de forças, porque sim, o governo Lula está enfraquecido, é por isso que o Legislativo está crescendo as asinhas aí, perderam um projeto que estava negociado, não é que foi um projeto enfiado goela abaixo do Legislativo, já tinha havido 2 alterações nesse projeto, ele já tinha sido negociado e ainda assim foi derrotado pelo Legislativo. Por quê? Porque eles querem mostrar que estão fortes, que estão cientes dos seus poderes aí e que vão brigar. A briga, no fundo, é pelas emendas. Precisa cortar as emendas.